Como está o seu casamento? Há diversos livros tratando sobre o assunto, e parece-me que a maioria tem como propósito adequar a escritura à presente geração, ao invés de conduzir as pessoas ao casamento conforme a palavra de Deus. São tentativas de dar respostas atuais para que as pessoas consigam viver com a consciência tranquila diante da realidade. Por conseguinte, o número de divórcios entre cristãos tem aumentado tão consideravelmente quanto entre aqueles que não são cristãos. Por esta razão, nosso propósito aqui não é tirar peso da consciência de quem pretende se divorciar, mas mostrar qual o verdadeiro ensino bíblico sobre o casamento e o divórcio, respondendo às perguntas: o que Deus ensina sobre o casamento? A separação é permitida pela Bíblia? Pessoas separadas podem casar outra vez? O que fazer para ter um casamento bíblico? Os mandamentos do Senhor sobre o casamento têm validade para todas as gerações? Estas e outras questões serão respondidas por meio de uma teologia bíblica do casamento. Ou seja, desejamos demonstrar o ensino da Escritura sobre o casamento em cada etapa da história humana. O casamento no Éden, o casamento antes da lei, o casamento entre a lei e Cristo, o casamento em Cristo e a eternidade e o casamento. Por meio de uma teologia bíblica do casamento, poderemos compreender melhor os problemas que ocorreram em cada período e a resposta divina para eles. Vejamos primeiro o casamento no Éden. O casamento é uma bênção divina que aponta para Cristo. O fato de ser uma bênção é evidente nas primeiras páginas de Gênesis, quando o Senhor cria a mulher como presente gracioso para o homem solitário. Adão havia recebido do Senhor a missão de cultivar e guardar o jardim. E ainda no sexto dia da criação, ele começou a exercer sua missão, organizando a criação ao nomear os animais. O homem estava num paraíso, plantado por Deus, bem regado, com ouro e pedras preciosas, árvores frutíferas e animais de diversas espécies. No Éden não havia sofrimento, nem fome, nem morte. Tudo era, podemos dizer, perfeito e harmônico. Tudo era lindo e agradável. Todavia, a beleza e a perfeição da criação não foram suficientes para Adão, pois em meio a todas as maravilhas criadas pelo Senhor, o homem sentiu falta de uma companhia, com a qual pudesse partilhar todos os encantos da vida gerada por Deus. Leiamos o que nos diz Gênesis, capítulo de número 2, versículos de 18 a 25. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher.
tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Havia um certo vazio no coração do homem, que pode ser considerado instrumento para cumprimento dos planos do Senhor. O propósito de Deus nunca foi ter apenas um homem em meio a toda a criação. O profeta Malaquias faz menção do casamento como propósito gerador desde o início. Ele diz: "E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrasse o espírito?" Por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Conforme o profeta, portanto, todos os seres humanos vieram de uma só pessoa, Adão, porque Deus queria trazer uma descendência especial, na qual todos estariam ligados. Para os judeus, essa descendência é o povo de Israel. Mas para os cristãos, conforme o Novo Testamento, a descendência prometida é Cristo, como nos diz Paulo em Gálatas 3, versículos 16 e 19, no qual todos estamos ligados, tanto pela carne quanto pela fé, formando um só corpo, o corpo de Cristo. Diante da necessidade sentida por Adão, Deus formou a mulher a partir da costela do homem. Gênesis 2, 21 e 22. O poema que Adão pronunciou ao ver a mulher demonstra sua alegria em ter uma companheira semelhante a ele, com a qual poderia dividir as tarefas, conversar sobre as maravilhas de Deus e formar um povo santo para o Senhor. Aquela alegria que o homem sente ao receber a sua noiva em um casamento. O homem foi a fonte primária da mulher, a fim de indicar sua primazia sobre a mesma, para que lhe estivesse subordinada por todos os dias, como nos diz 1 Coríntios 11, versículos 8 e 9. Ao mesmo tempo em que ele teria a responsabilidade de cuidar daquela que era carne de sua carne e osso de seus ossos. Surge então uma relação marcada pelo dever-responsabilidade de ambos, em que o homem teria o dever-responsabilidade de cuidar da mulher, e a mulher teria o dever-responsabilidade de ajudar o homem, sendo-lhe, portanto, submissa em tudo. Como nos diz ainda Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 24. Havia uma íntima ligação entre o homem e a mulher, pois esta fora feita daquele. A forma como o ato criativo de Deus se deu estabeleceu as características da relação conjugal a partir dos primeiros pais: liderança e submissão, cuidado e respeito, entre outras coisas. Todas as vezes que um homem quisesse se unir a uma mulher, o faria por meio da formação de uma família, deixando pai e mãe e tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Esta última expressão do versículo indica a presença de uma aliança, pela qual eles estariam ligados por toda a vida. A aliança seria confirmada por meio do ato sexual, que, curiosamente, possui um elemento comum ao estabelecimento das alianças no Antigo Testamento: o derramar de sangue. Quando o homem se relaciona sexualmente pela primeira vez com sua mulher, ele corta o ímen dela, fazendo com que a mulher derrame sangue em sua primeira relação com o marido. Uma vez que não havia morte no paraíso, o, digamos, lacre da mulher só seria rompido uma única vez, estabelecendo uma aliança conjugal permanente. Enquanto o homem e a mulher vivessem, eles estariam ligados pelo casamento. A aliança matrimonial, então, era confirmada por meio do ato sexual, que no derramar de sangue aponta para seu caráter vital. Esse fenômeno nos lembra a forma como as alianças eram estabelecidas no passado, antes dos contratos de papel, à semelhança do que ocorreu com Abraão, lá em Gênesis 15.
Os participantes matavam animais, partindo-os ao meio, e colocavam suas bandas uma afastada da outra, para que pudessem passar pelo meio, num gesto que significava: assim como esses animais foram partidos, será aquele que quebrar a aliança aqui estabelecida. Algumas culturas costumam ferir o corpo, normalmente dedo ou mão, a fim de extrair sangue que será partilhado com o outro, simbolizando uma aliança de sangue, ou seja, de vida entre indivíduos. Esses símbolos apontam para o caráter permanente e irrevogável da palavra, do voto entre os dois, que uma vez dado, não poderia ser desfeito. Josué 9:19, nós vemos a promessa que Israel fez aos gibeonitas e não pôde ser quebrada. As alianças duravam para a vida inteira e por isso eram alianças de vida, pois este foi o modelo dado por Deus a partir da aliança conjugal estabelecida no Éden. Portanto, no Éden, o casamento duraria para sempre. Ou seja, enquanto Adão e Eva estivessem vivos, eles estariam casados. O casamento não teria fim, enquanto fossem imortais. Para um mundo de pecados, isso pode soar como uma longa prisão. Mas devemos lembrar que Adão e Eva eram perfeitos, e, portanto, o relacionamento também era perfeito. Eles não tinham pecado. O casamento deles era um partilhar de uma vida santa e agradável na presença de Deus. Casamento era sinônimo de amizade, partilha, cumplicidade, auxílio, carinho, cuidado mútuo, entre outras coisas. Dessa forma, ter um cônjuge significava ter alguém para amar e ser amado por toda a vida, compartilhando as maravilhas de uma vida no paraíso. Portanto, o que já era bom, o paraíso, que Deus deu a Adão, com o casamento, ficou ainda melhor para aquele homem. O casamento cumpriria diversos papéis fundamentais: veicular o nascimento do Filho de Deus, conforme plano divino elaborado antes da criação a respeito da redenção do homem, como nós vemos em João 17:24, 1 Coríntios 2:7, Efésios 1:4, 1 Pedro 1:20, entre outros textos. Também teve como propósito promover auxílio para o bom desempenho das ordenanças dadas por Deus ao homem, de forma que cultivar e guardar o jardim fosse partilhado por sua companheira, Eva. Em terceiro lugar, podemos dizer que o casamento também cumpriu um papel fundamental de formar um povo santo para Deus, constituído de famílias firmadas em aliança, a partir do fiel relacionamento conjugal entre o homem e sua mulher. Adão e Eva teriam filhos. Os filhos, no paraíso, seriam santos como eles eram santos. E assim, um santo povo seria formado a partir daquela família. Também podemos mencionar, em quarto lugar, o papel fundamental de proporcionar uma relação de comunhão entre seres humanos, a fim de que houvesse mútuo cuidado, edificação, carinho e auxílio em tudo. Em quinto e último lugar, ainda podemos mencionar que o casamento seria e é uma oficina para o exercício das virtudes divinas partilhadas pelo homem. Desses papéis, evidentemente, o primeiro já alcançou seu cumprimento, pois o Filho de Deus já nasceu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Porém, os demais papéis permanecem em pleno vigor até a volta de Jesus, confirmados pelo restante da Escritura, Antigo e Novo Testamento, que nos falam sobre a importância dos filhos, da formação de um povo, da relação entre os seres humanos
e de vivermos uma vida agradável a Deus no relacionamento familiar. Cantares de Salomão, Salmo 127, 128, Efésios 5, 22 a 33, entre outros textos, nos falam disso. Podemos deduzir, então, como era a vida familiar de Adão e Eva no paraíso. Deus os criara perfeitos, sem pecado, sem maldade. Na verdade, não perfeitos como nós seremos, mas pessoas sem pecado algum. Portanto, o relacionamento deles adequava-se perfeitamente ao que Deus havia estipulado. Ou seja, o homem era o cabeça da família e cuidava da mulher com amor e responsabilidade, tornando a vida de Eva agradável e tranquila, pois seu marido a amava e provia tudo o que era necessário para que ela tivesse conforto e direção certa, conforme a palavra de Deus. De forma semelhante, podemos dizer que a mulher cumpria seu papel de ajudar o homem em suas tarefas estipuladas por Deus, sendo-lhe então submissa em todas as coisas. Essa submissão tornava a liderança de Adão mais fácil, pois encontrava em Eva tanto uma companheira de trabalho, como também uma subordinada fiel, uma subordinada feliz. Ou seja, não havia discussões, pois ambos cumpriam bem o papel a eles designados. A harmonia familiar provinha do exercício do papel de cada um. Assim, eles sempre estariam satisfeitos um com o outro, e seus diálogos santos estariam adornados de gratidão e alegria, porque eles estavam focados no Criador, que lhes proporcionara todas as bênçãos e os visitava na viração do dia, como nos diz Gênesis 3, 8, a fim de ver como estava aquela família estabelecida em aliança para toda a vida. A partir de Gênesis 3, toda a história humana será vivida debaixo do pecado. Devemos considerar, portanto, quão importante é o texto narrativo da criação, Gênesis 1 e 2, pois nele o Senhor revelou sua vontade perfeita ao homem, uma aliança matrimonial indissolúvel, estabelecida para toda a vida. Foi no Éden que Deus ensinou ao homem o padrão para todas as coisas, dentro de um contexto santo e puro. Desta forma, o modelo conjugal perfeito para todas as épocas da história humana encontra-se em Gênesis 2, quando o ambiente possibilitava uma vida plena, em acordo com a revelação divina, exatamente como Deus havia ensinado. Depois da queda, isso não acontecerá mais, pois o pecado impossibilitou o homem de viver uma vida plena com Deus. Segue-se então que o povo de Deus sempre será remetido pelas Escrituras para a narrativa da criação, como fez Jesus ao dizer: desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Marcos 10, versículo 6. Esse padrão perfeito, estabelecido por Deus como referencial para o qual todos devem olhar, deve continuar sendo alvo dos casamentos de hoje, que têm em Cristo a esperança de ser restaurado, porque pelo Espírito do Senhor, Deus capacita o homem e a mulher a voltar para Gênesis 1 e 2, a fim de viver uma vida familiar agradável ao Senhor e que seja bênção para o casal. Vejamos agora o casamento antes da lei, ou seja, após a queda de Adão e Eva e antes da lei dada por Moisés. Tudo estava muito bom lá no paraíso, até que a mulher deu ouvidos ao tentador, como nos diz Gênesis 3, de 1 a 7. Eva quebrou seu dever e responsabilidade de ser submissa ao marido, agindo de forma contrária às ordens antes estabelecidas por Deus e ensinadas pelo homem. Observe-se, no entanto,
que a infidelidade da mulher a seu papel estabelecido por Deus em sua relação com o homem não anulou sua aliança com o marido. Ao cobiçar a glória de Deus, o homem e a mulher deram início a uma nova etapa para toda a criação. O pecado entrou no mundo e com ele a imperfeição, desarmonia, sofrimento. Eles não mais estariam em um paraíso, onde tudo era perfeito, inclusive eles, mas em um mundo de cardos e abrolhos, dor e suor, até a morte. Gênesis 3, versículos 18, 16, 19. Essa nova etapa afetou também a relação familiar de Adão e Eva e seus descendentes, pois a partir daquele dia, o pecado estaria presente no coração tanto do homem quanto da mulher, inclinando-os a tudo que é mal. A vontade do Senhor deixou de ser o centro da vida individual e familiar, sendo substituída pela própria vontade, como nos diz mais à frente o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Os capítulos 3 a 11 de Gênesis nos contam as consequências cósmicas da queda. Diversos pecados são cometidos em pouco tempo, exigindo a intervenção divina diversas vezes. Gênesis 4, de 10 a 16, Gênesis 6 a 9, Gênesis 11, de 1 a 9. O primeiro dano causado pelo pecado ocorreu dentro da família, quando Caim matou seu irmão Abel. Gênesis 4, versículo 8. Em seguida, Lameque, descendente de Caim, toma para si duas esposas. Versículo 19. O coração pecador repudiou o casamento estabelecido por Deus, criando novas formas de se relacionar com o fim de alcançar a satisfação pessoal, tentando preencher, provavelmente, o vazio do coração sem Deus. O homem passa a dominar sobre a mulher com tirania, fazendo dela um objeto sexual para a satisfação de seus apetites incontroláveis. Então, os descendentes de Caim se proliferaram desordenadamente, reproduzindo gerações sem domínio de si, sem lei, sem compromisso. Durante certo tempo, os descendentes de Sete, filho de Adão, conseguiram viver uma relação familiar, podemos dizer, agradável, gerando filhos que buscavam uma vida agradável ao Senhor, mesmo com todas as dificuldades. Todavia, a força do pecado sobrepôs o santo temor que os filhos de Deus tinham em seu coração, e, uma vez que não havia lei, se deixaram conduzir pelas paixões do coração pecador, como nos conta Gênesis 6, versículo de número 2. A população cresce e os filhos malignos seduzem os filhos de Deus, conduzindo-os a relações familiares pagãs. As mulheres se rebaixaram ao status de objeto sexual dos homens, e estes tomavam para si tantas quantas podiam sustentar. Gênesis 6, versículo 1 e 2. As relações familiares estavam de tal modo deformadas que Deus decidiu destruir a humanidade. O homem tornou-se um tirano dominando sobre as mulheres para seu próprio benefício, fazendo-a vulgar ou escrava e, portanto, infeliz. A mulher deixou sua submissão sadia para adotar uma postura máscula ou escrava. A visão familiar original estava perdida, e os filhos aprendiam com seus pais aquele que seria o comportamento pagão padrão para as gerações e nações espalhadas pelo mundo. As gerações que tinham o conhecimento de Deus estavam morrendo, e a vontade de Deus revelada para Adão e Eva estava se perdendo. Não havia lei, não havia regra. Então, o mundo seguiu seus próprios passos,
rumo à destruição de tudo, à destruição de si mesmo. A ausência da palavra de Deus nos dias anteriores a Moisés trouxe diversos malefícios, pois o enganoso coração do homem o conduzia para bem longe do Criador. Sem lei, os jovens aprendiam de seus pais apenas o senso comum, que em sua grande maioria era bastante deformado. Algumas gerações haviam conservado o conhecimento de Deus revelado no Éden, oferecendo para a posteridade uma educação melhor, mas ainda não o bastante. Diante de toda essa deficiência decorrente da falta do conhecimento do Senhor, a Escritura diz que não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Atos 17, versículo 30. Contudo, a família sofreu muito nesses dias, pois nem o homem nem a mulher sabiam viver seu respectivo papel em acordo com a vontade de Deus revelada no paraíso. Pouco podemos falar sobre esse período por falta de informações, mas conforme a narrativa de Gênesis 4, 1 a 24, aqueles dias foram imorais, violentos e ambiciosos. Leiamos os versículos 17 a 24 deste capítulo, Gênesis capítulo 4. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze, de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouve-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. As cidades foram construídas para saciar os desejos do homem, e a masculinidade deixou de refletir o caráter de Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Quase nada se aproveitava daqueles dias, a não ser uma família que havia preservado o mandamento do Senhor, mantendo-se fiel à aliança matrimonial, gerando filhos para Deus. Gênesis capítulo 6, versículo de 8 a 10. A família de Noé manteve o padrão estabelecido por Deus, aliança entre um homem e uma mulher para toda a vida. Seus filhos foram ensinados da mesma forma, tendo em seus pais o modelo. Gênesis 6, versículo 18. Cada filho casou com uma mulher, mostrando que, apesar do caos do mundo, a palavra do Senhor, dada para Adão e Eva, mantinha-se acesa no coração dos filhos de Deus. Ao matar todos os homens, preservando apenas a família de Noé e seus filhos, Deus reafirmou sua vontade para o homem acerca dos mandatos originais dados no paraíso. Todas as formas estranhas de relacionamentos não previstas por Deus no Éden foram reprovadas pelo Senhor, quer a poligamia, quer o divórcio, quer o homossexualismo. Portanto, sem o conhecimento de Deus, as famílias vivem de acordo com o coração pecador, sem perceberem que o pecado distorce a noção de certo e errado, bom e ruim, a fim de atender aos desejos mais egoístas do pecador. Assim, o casamento tornou-se sinônimo de infelicidade, sendo substituído pelo simples saciar das necessidades sexuais sem qualquer compromisso. O bem-estar da família clama pela direção divina, necessitando da lei do Senhor, a fim de que homem e mulher saibam, cada um, o papel que deve desempenhar para o bem-estar de ambos. Hoje, temos a lei do Senhor, e toda tentativa de distorcer o modelo familiar estabelecido por Deus não pode ser considerado como ignorância, mas rebelde afronta do mundo ante Deus, contra o Criador,
com o propósito de saciar os desejos carnais do coração pecador. Todavia, não podemos negar que algumas pessoas têm cometido o erro do divórcio por ignorância, tendo em vista que a interpretação correta dos textos nem sempre é conhecida. Esse fenômeno não justifica o pecado nem o aprova, mas conduz-nos à misericórdia de Deus, que não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ou seja, mesmo que o mundo não tenha mais o argumento de não conhecer a vontade de Deus, o Senhor pode tratar alguns casos particulares, como reais casos de ignorância acerca do pecado. Essas pessoas devem ser tratadas com misericórdia e ensinadas para que procedam, a partir de então, corretamente. E a partir do verdadeiro conhecimento da vontade divina revelada, eles façam a vontade de Deus. Assim, Jesus tratou a mulher samaritana de João 4, versículos 15 a 30. O terceiro período a ser analisado é o período do casamento entre a lei e Cristo, ou seja, entre a dádiva da lei por Moisés e a chegada de Cristo. E o texto que melhor expressa esse período é o texto de Malaquias, capítulo de número 2, versículos de 10 a 16, que diz: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Após o dilúvio, a sociedade começou a se estruturar outra vez, tendo como base legal apenas aquilo que fora revelado no Éden e também a Noé após o dilúvio. O pouco conteúdo revelado sobre a vontade do Senhor era suficiente para que o ser humano vivesse pela fé nas promessas de Deus, agindo de acordo com a vontade do Senhor, construindo cidades tementes a Deus. Todavia, o homem sentiu falta de mais leis e cada nação criou suas próprias regras. Dentre elas estavam estatutos contrários à lei do Senhor. A família, então, passou outra vez a ser guiada conforme convenções humanas, criando problemas para o indivíduo e a sociedade, ao contrariar a lei primária estabelecida por Deus no Éden. Quando a lei foi entregue para Israel, Êxodo 20, a vida familiar já estava distorcida. O mundo pagão aderiu a novos costumes e os espalhou pelo mundo. Gênesis 29, 26 a 27 é um exemplo disso. Por isso, poligamia, divórcio e homossexualismo voltaram a ser práticas aceitas pela sociedade. Enganado por Labão, Jacó se casou com duas jovens irmãs e teve filhos de 4 mulheres. Esse mal trouxe diversos prejuízos para a família, vistos na história de seus filhos. Em vez de amor, cuidado, fidelidade, cumplicidade e partilha, a família viveu dramas profundos que somente foram vencidos por causa da graça de Deus derramada sobre eles. As experiências sociais clamavam por intervenção divina, de forma que a lei do Senhor tornou-se necessária para reconduzir o povo de Deus a uma vida santa,
em conformidade com a sua santa vontade. Dá-se início, então, a uma nova etapa para o ser humano. Por meio de Moisés, Deus entregou sua lei para Israel, uma herança para toda a humanidade, não apenas para aquela nação, a fim de guiar o mundo na justiça. Todavia, Moisés recebeu do Senhor a autorização para dar ao povo leis niveladas ao estado em que se encontrava o ser humano tão duro de coração. Mateus 19, versículo 8 nos fala quando Jesus diz que a lei foi dada por causa da dureza de coração do povo. Sem o Espírito de Deus, para capacitar o pecador a viver segundo a santidade do Senhor, o homem jamais conseguiria proceder de forma santa e agradável a Deus como ele queria. Esta lei escondia em seu coração a profundidade do que Deus queria para o seu povo, mas fora dada com tamanha simplicidade que se adequava à pobre realidade em que se encontrava o coração do homem. O primeiro mandamento dado por Moisés, a fim de reger a vida conjugal nos dias de Israel, foi: não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14. A relação matrimonial deveria ser regida pela fidelidade. Esse mandamento reafirma a forma original como o casamento foi estabelecido, uma aliança indissolúvel entre um homem e uma mulher para toda a vida. Contudo, a dureza do coração humano não foi capaz de entender a dimensão daquilo que Deus estava reafirmando por meio desse curto mandamento. E por causa dos problemas existentes nas relações, o fruto do pecado no ser humano, as pessoas passaram a desejar a troca de cônjuge, esperando encontrar alguém melhor para conviver. Dessa forma, o povo ignorava que o problema dos casamentos chamava-se pecado, e este encontrava-se no coração de todos os pecadores indistintamente. Foi diante dessa dureza de coração, para compreender a beleza da vontade do Senhor revelada em seu ato criativo, narrado em Gênesis 1 e 2, que Moisés permitiu ao povo de Deus o divórcio, com o fim de pôr ordem na vida social dentro de Israel, para que o pecado não tornasse a nação em um caos semelhante ao que ocorrera com Sodoma e Gomorra e com os povos que antes habitaram a terra de Canaã. Moisés pôs ordem em práticas comuns, a fim de que as relações familiares não se tornassem mais vulgares do que já estavam. No Evangelho de Mateus, Cristo corrige a visão distorcida dos líderes da época acerca do casamento, trocando o termo mandar por permitir. Após Jesus reafirmar o mandato social inicial, dado por Deus ao homem, no sexto dia da criação, parece que Cristo corrige o termo usado pelo oponente quando este afirmou que Moisés mandou dar carta de divórcio, sendo que, na verdade, Moisés apenas o permitiu. Diz Mateus 19, de 7 a 8. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Conforme Jesus, o texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4, não é uma ordenança ao divórcio, mas uma permissão à prática comum daqueles dias. Parece-nos, então, que Cristo interpretou os termos usados por Moisés como sequências temporais no futuro, não como ordenanças. No Evangelho de Marcos, os oponentes de Jesus confirmam a interpretação de Cristo dizendo que Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Portanto, o acréscimo legal dado por Moisés não pretendia servir de ordenança permanente para o povo de Deus, mas norteou a vida social da nação até a chegada daquele que capacitaria o povo a viver de acordo com a perfeita vontade do Senhor. Mas
Por que não há diversas leis mosaicas sobre o casamento no sistema legal de Israel? Isso ocorre porque Deus já havia deixado clara sua vontade sobre o casamento nos dias de Adão e Eva. E esta lei vigoraria para todas as gerações. Uma aliança matrimonial indissolúvel entre um homem e uma mulher para toda a vida. O acréscimo permitido por Moisés não invalidou a vontade revelada por Deus anteriormente, mas serviu de nota de rodapé temporária para um período em que as pessoas não eram capazes de viver a beleza de uma vida familiar santa e agradável a Deus. O texto de Malaquias que nós lemos lembra exatamente a ordenança original do Senhor sobre o casamento, tornando evidente que a permissão dada por Deus era circunstancial e temporária, explicitando assim o propósito do Senhor para a relação conjugal desde o princípio. Observe-se que Malaquias se dirigiu ao casamento como relação singular. O profeta não faz referência a mulheres ou homens, mas à aliança feita entre um homem e uma mulher, pois essa aliança fora revelada no Éden e tinha caráter permanente. O termo aliança carrega em si todos os ensinamentos revelados por meio das alianças divinas feitas com a criação, desde o Éden. Solenidade, permanência, santidade e bênçãos estão presentes nessas alianças. O divórcio, portanto, era mau aos olhos do Senhor, pois este, diz Malaquias, odeia o repúdio, ou seja, odeia o divórcio. O versículo 16 parece ser um trocadilho com Deuteronômios 24, versículo 3, que diz: se este último odiar a mulher e escrever carta de divórcio, então o Senhor diz em Malaquias: eu odeio a carta de divórcio que é dada para a mulher. Portanto, enquanto um cônjuge se aborrecia do outro e lhe dava carta de divórcio, Deus se aborrecia da prática de dar carta de divórcio ao cônjuge, pois sua vontade sempre foi a preservação da aliança matrimonial por toda a vida. Malaquias fez parte de uma importante sequência de profetas que prepararam o povo de Israel para a chegada dos dias neotestamentários. O povo precisava se purificar em diversos aspectos da vida pessoal e social, dentre estes o casamento. E esta purificação seria completada nos dias próximos ao ministério de Jesus, quando João Batista, o último profeta veterotestamentário, prepararia o caminho do Senhor, como nos diz Isaías, capítulo 40, versículo 3. Quando Cristo viesse, ele confirmaria a lei do Senhor, como ele nos diz em Mateus 5,17, trazendo um novo e importante elemento para o povo de Deus, a regeneração, como ele diz a Nicodemos em João 3, versículo 5. Ou seja, a capacidade deste povo viver a nova vida que o Filho de Deus haveria de trazer para todo aquele que nele cresce. O penúltimo período a analisarmos é o período de Cristo Jesus, o casamento desde Cristo Jesus. Finalmente, o restaurador de todas as coisas chegou. Foi enviado da parte de Deus para restaurar o seu povo. Aqueles que haviam sido convidados ao arrependimento por João Batista são ensinados a viver a nova vida do reino de Deus por meio da pregação de Cristo. Jesus então oferece a perfeita interpretação dos textos bíblicos, ensinando a seu povo a perfeita vontade de Deus. O primeiro texto, referente ao casamento, aparece em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 32, que nos diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar,
corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus aplica o mandamento: não adulterarás, tanto ao interior quanto ao exterior do homem. O mandamento, portanto, exige mais que uma conduta, exige uma disposição do coração, o que somente é possível por meio do operar do Espírito Santo no coração do pecador, como nos disse muito antes o profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículos 19 a 20. Jesus ensina ao povo que a aliança matrimonial exige fidelidade completa. Portanto, qualquer desvio do olhar para alguém fora do casamento se constitui em pecado de adultério, à semelhança daqueles que, cobiçando, praticam a relação sexual. Todavia, o adultério, praticado no coração, não se constitui em razão para que a aliança conjugal seja quebrada. Caso o adultério fosse razão para que o casamento fosse desfeito, então todas as vezes que alguém olhasse com intenção impura no coração, estaria dando razão para o cônjuge solicitar a separação. Em seguida, Jesus reafirma a impossibilidade de se desfazer o casamento. Moisés havia permitido a carta de divórcio e os anciãos tomaram a permissão no mandamento. Cristo, então, rejeita a tradição dos anciãos, repudiando completamente o divórcio. Surge no meio da fala de Jesus uma cláusula parentética, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Mateus 5,32 e 19,9. Essa expressão parece nos conduzir para a possibilidade de haver divórcio justificado. Todavia, apresento aqui a explicação de alguns estudiosos, nas palavras de John Piper, sobre o significado da expressão parentética. A próxima pista de minha busca por uma explicação veio quando estudei sobre o uso de porneia em João 8,41, em que os líderes judeus, indiretamente, acusam Jesus de ter nascido de porneia. Em outras palavras, uma vez que eles não aceitavam o nascimento virginal, assumem que Maria havia cometido fornicação e Jesus era resultado deste ato. Com base nesta pista, eu voltei para estudar o registro de Mateus do nascimento de Jesus em Mateus 1, 18 a 20. E isso foi extremamente elucidador. Nesses versos, José e Maria são referidos como marido e esposa. Ainda assim, eles são descritos como noivos somente. E isto provavelmente vem do fato de que as palavras para marido e esposa eram simplesmente homem e mulher, e do fato de que o noivado era um comprometimento muito mais significante do que é hoje. No verso 19, José resolve divorciar-se de Maria. A palavra para deixá-la é a mesma palavra de Mateus 5,32 e 19,9. Mas, mais importante que tudo, Mateus diz que José foi justo ao tomar a decisão de divorciar-se de Maria, presumivelmente por causa de porneia, fornicação. Portanto, enquanto Mateus procede em construir a narrativa de seu evangelho, ele encontra-se no capítulo 5 e depois no capítulo 19, precisando proibir todo casamento pós-divórcio, como ensinado por Jesus, e ainda permitir divórcios como aquele que José considerou como possibilidade, por pensar que sua noiva era culpada de fornicação. Assim, Mateus inclui a cláusula de exceção, em particular, para exonerar José, mas também, no geral, para apresentar que o tipo de divórcio que alguém talvez procure durante um noivado por causa de fornicação não está incluído na proibição absoluta de Jesus. Palavras de John Piper. Essa interpretação coaduna-se bem com os versículos anteriores, em que o adultério no pensamento e coração não autorizam o divórcio
e com os sinóticos, Marcos 10, de 2 a 12, e Lucas 16, 18, onde não aparece a cláusula parentética de Mateus. Portanto, o divórcio é repudiado por Jesus mesmo em caso de traição, e o novo casamento é proibido mesmo em caso de adultério, pois o propósito original de Deus para o casamento se mantém firme desde sua origem até a volta de Jesus, uma aliança matrimonial indissolúvel estabelecida para toda a vida. Todavia, Jesus não ignora as dificuldades existentes dentro do casamento, tendo em vista a natureza pecadora do ser humano. Quando abordado pelos discípulos sobre a difícil condição de se estar obrigado a permanecer casado por toda a vida, Mateus 19, versículo 10, Cristo diz que nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Mateus 19, versículo 11. Convém-nos então perguntar: seria apenas esse o mandamento impossível de ser plenamente cumprido pelo homem sem Cristo? Israel havia experimentado a impossibilidade do homem, sem o Espírito Santo, obedecer aos mandamentos do Senhor durante toda a sua história. Mesmo tendo os mandamentos de Deus, a nação vivera aproximadamente 1400 anos pecando contra o Senhor, pois lhes faltava o Espírito da verdade, responsável por guiar o pecador a toda a verdade, habitando no homem e testificando de Cristo pela Escritura. Por isso, Cristo afirma: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, versículo 27. Dessa forma, somente aqueles que têm o Espírito de Deus estão aptos a viver toda a vontade do Senhor, incluindo os mandamentos relacionados ao casamento. Portanto, a solução para o casamento é a conversão, pois por meio dela o pecador tem nova vida promovida pela Escritura e pelo Espírito de Deus. Paulo aplicará esse conceito em suas cartas para as igrejas, pois se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, 17. Por meio do Espírito do Senhor, o pecador recebe a capacidade para viver uma vida em plena conformidade com a santidade de Deus, revelada na Escritura Sagrada. Pois, nos diz ainda Paulo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Dessa forma, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nos diz o apóstolo em Colossenses 2, versículo 6. A nova vida promovida pelo Espírito e Palavra de Deus proporciona ao ser humano a capacidade de resistir às tentações, como nos diz Tiago 4, versículo 7, e viver uma vida agradável a Cristo. Somente assim o casamento dura a vida toda. Apesar das lutas presentes no caminho, todos conhecem bem. Com um coração novo, a conduta do homem e da mulher é adornada de pureza, para que expresse a beleza da santidade de Cristo, como nos diz 2 Coríntios 3,18 e Efésios 5, 22 a 31, servindo assim de testemunho para cristãos e não cristãos. Por meio deste novo viver, a vida conjugal torna-se agradável e os cônjuges revestem-se de força para resistir às intempéries da vida. Dessa forma, a resposta para os pecados cometidos no casamento não é o divórcio, mas a nova vida em Cristo e o poder do Espírito Santo que nos capacita a vencer toda a concupiscência da carne, como diz Paulo em Gálatas 5,16. Essa é a resposta dada pelo Novo Testamento para a perplexidade dos discípulos frente à não permissão divina para o divórcio e novo casamento. Mateus 19, versículo 10. Reafirmando o caráter vitalício da aliança matrimonial, Paulo exorta o homem e a mulher a viverem a relação conjugal conforme Deus a instituiu, ou seja,
A mulher deveria ser submissa ao marido e o marido deveria ser um bom líder, cuidando da esposa em amor. Colossenses 3, versículos 18 a 19. Essas afirmações de Paulo não eram novidades, pois Moisés já havia revelado o mandato social dado pelo Senhor no paraíso, lá em Gênesis 2, 18 a 25. Todavia, Paulo acrescenta uma importante informação. O casamento representa a relação entre Cristo e sua igreja. Efésios 5, 22 a 31. Indissolúvel, portanto. Então, para que os cônjuges desfrutem de uma vida conjugal plena, é necessário que cada um assuma seu papel à semelhança de Cristo e da igreja. Ou seja, para que o homem saiba agir como verdadeiro esposo, ele precisará olhar para Cristo e copiar seu fiel, amável e zeloso tratamento para com a igreja. De forma semelhante, para a mulher agir de forma agradável a Deus e ao marido, ela deverá lembrar-se do papel da igreja, que em tudo deve ser submissa, obediente e respeitosa para com Jesus, o Senhor da igreja. Por meio dessa analogia entre o relacionamento conjugal e o relacionamento entre Cristo e a igreja, a indissolubilidade do casamento é mais uma vez confirmada. Pois mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, nos diz Paulo em 2 Timóteo 2, versículo 13. Resta-nos analisar um texto de Paulo, 1 Coríntios 7, de 1 a 40. Esse capítulo inteiro trata sobre o casamento, mas é direcionado a várias questões particulares diferentes. Primeiramente, Paulo deixa claro que o casamento não é obrigatório, e a depender do contexto em que vive o cristão, como a perseguição, é melhor estar solteiro do que casado. Mas, uma vez casados, os cônjuges devem observar os mandamentos do Senhor. O primeiro deles é a necessidade de cuidarem um do outro por meio da satisfação sexual, a fim de se protegerem contra as ameaças de um mundo de impurezas. O segundo mandamento aos casados é a preservação do casamento. O marido não deve se apartar da mulher, nem a esposa do homem. Todavia, alguns cristãos casados com pessoas ímpias estavam passando por lutas dentro do casamento, enquanto outros estavam sendo abandonados. Diante disso, Paulo dá ordenanças adequadas a cada necessidade. Então, a separação aparece como opção possível, diante de desafios considerados intransponíveis. Porém, a separação não seria sinônimo de divórcio. Ou seja, mesmo separados, os cônjuges ainda estariam ligados um ao outro, pois a distância não invalidaria a aliança matrimonial estabelecida para toda a vida. O mesmo seria válido para casamentos entre cristãos e não cristãos. Por essa razão, os cristãos deveriam pensar muito bem antes de se separarem, pois não poderiam unir-se a mais ninguém enquanto a morte não desfizesse a aliança um dia firmada entre eles, como nos mostra Romanos 7, versículo 3. Mas, caso o descrente, por seu coração endurecido, se mantivesse irredutível, o cristão não deveria se preocupar ou se desesperar. Deus o havia chamado para a paz, pois mesmo ainda ligados, por meio da aliança matrimonial indissolúvel, o cristão não estaria mais na condição de escravo de uma relação sofrível. E tendo Deus chamado o cristão para a paz, daria ao mesmo a capacidade para ser fiel por toda a sua vida, mantendo-se firme na condição que lhe fora dada, suportando assim a condição de alguém vivendo sozinho, mas ao mesmo tempo ligado àquele com quem havia casado. Em seguida, Paulo reafirma seu desejo de que o cristão viva uma vida dedicada exclusivamente para Deus, sem, contudo, proibir o casamento. Paulo tem diante de si três públicos distintos: os casados, os solteiros e os viúvos. Para cada grupo há uma ordenança apropriada. Os casados não deveriam procurar separar-se.
Os solteiros não deveriam procurar o casamento como se fosse uma necessidade. Mas, se os solteiros não se conseguissem se dominar, então deveriam se casar ao Senhor. E, de forma semelhante, aqueles que eram viúvos tanto poderiam manter-se livres, sozinhos, quanto poderiam casar, pois uma vez morto o cônjuge, estariam livres para casar outra vez. Portanto, tanto aos solteiros quanto aos viúvos é dada a permissão para se casar, caso desejem, mas o apóstolo considera melhor que se mantenham livres. Quer solteiros ou casados, todos deveriam viver de acordo com a palavra de Deus, de forma que os casados não podem divorciar-se nem casar outra vez, e os solteiros, incluindo as viúvas, só podem casar-se no Senhor. Portanto, de acordo com o Novo Testamento, o mandamento original de Deus sempre esteve em vigor, e por meio de Jesus, o cristão recebe a capacidade para viver a vontade do Senhor. Essa capacidade de viver o relacionamento conjugal com inteireza de coração faz parte da restauração operada por Cristo no ser humano. São essas pessoas capacitadas por Deus que cumprem os mandamentos do Senhor, mesmo que muitas vezes falhem. São elas que herdarão a vida eterna, pois amaram mais a Deus do que a própria vontade, e pelo poder do Espírito e da Palavra de Deus, resistem às tentações do mundo. Se caírem em algum pecado, não ficam prostradas, pois Deus as ergue, e mesmo diante dos mais fortes desejos do coração, encontram no Espírito Santo o poder necessário para vencer as inclinações da carne, a fim de que se mostrem fiéis filhos de Deus. O último período a ser analisado é a eternidade. O que a Escritura diz sobre a eternidade e o casamento. Na ocasião da volta de Cristo, o casamento terá cumprido todos os 5 propósitos divinos mencionados anteriormente. Primeiro, veicular o nascimento do Filho de Deus. Segundo, promover auxílio para o bom desempenho das ordenanças dadas por Deus ao homem, de forma que cultivar e guardar o jardim fosse partilhado por sua companheira. Terceiro, formar um povo santo para Deus, constituído de famílias firmadas em aliança, a partir do fiel relacionamento conjugal entre o homem e sua mulher. Quarto, proporcionar uma relação de comunhão entre seres humanos, a fim de que houvesse mútuo cuidado, edificação, carinho e auxílio em tudo. E quinto, ser uma oficina para o exercício das virtudes divinas, partilhadas pelo homem. Na eternidade, o casamento será visto na relação da Igreja com Cristo, como nos diz Paulo em Efésios 5,32. Pois não haverá mais relação conjugal no reino de Deus, como nos diz Jesus em Mateus 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Naquele dia, haverá um grande povo santo que fora gerado no decorrer das gerações. Seus concidadãos são chamados de irmãos, pois são partes de uma mesma família chamada de família de Deus, como nos diz Paulo em Efésios 2,19. A aliança dentro dessa família durará para sempre e será perfeita. Como uma grande família, todos partilharão do amor, da bondade, da paciência, da benignidade, do contentamento, da mansidão, do cuidado mútuo, entre outras bênçãos. Uma aliança estabelecida por Cristo regerá todo o povo de Deus. Aliança que não poderá ser quebrada por nada nem ninguém, assim como o casamento ordenado pelo Senhor.